Olá, meu nome é Tiago Soares Rodrigues, sou licenciado em Ciências Biológicas pela UFRJ e hoje pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UESA. Estou aqui representando a nossa equipe, participando junto com vocês da SEMA UESA 2021 e trazendo o tema poluição atmosférica, uma abordagem geral. É um assunto que envolve diversas temáticas, então por isso que a gente trouxe uma abordagem geral. O ser humano, para sua sobrevivência e conforto, faz uso dos recursos naturais da forma que melhor lhe convém, porém ainda sem um manejo adequado. E isso traz uma série de degradações dos ecossistemas por diferentes tipos de poluição, sendo a poluição atmosférica, nas últimas décadas, a de principal preocupação das agências internacionais e governos. Por quê? Porque a poluição atmosférica tem implicações diretas na saúde da humanidade, na preservação dos ecossistemas, o que resulta em problemas para a economia mundial. Os nossos objetivos aqui nessa apresentação é abordar de uma forma geral diferentes aspectos da temática poluição ambiental, desenvolvendo os seguintes tópicos: o que é poluição atmosférica, quais são as suas fontes, quais são os poluentes existentes, quais são os seus efeitos nos ecossistemas e no ser humano, o que pode ser feito para mitigá-la e qual é o papel do cidadão, dos governos e da indústria. Com relação ao conceito de poluição atmosférica, o site eCycle traz o seguinte: poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde ou ao meio ambiente. Conhecido também como poluição do ar, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão e material biológico. Partindo agora com relação à fonte de emissão, segundo a FEEMA, atual INEA, citada por Loureiro, as fontes podem ser classificadas de acordo com a forma de emissão e são divididas em dois grandes grupos: as fontes pontuais, também chamadas de fontes fixas, e as fontes difusas, também conhecidas como fontes móveis, que eu vou explicar mais à frente. Podem ser classificadas também de acordo com a natureza da fonte geradora, ou seja, naturais ou antropogênicas, resultado das atividades humanas, que são resultantes das atividades humanas. Estas últimas podem ser diretas ou indiretas com a atuação danosa sobre o meio. As fontes difusas ou fontes móveis são os veículos, que podem ser os carros, os motociclos, aviões, embarcações, enfim. No Brasil, não existe uma legislação específica para todas as fontes móveis, em si um programa que trata das emissões veiculares, o chamado PROCONV, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Ele foi instituído em 1986 e vem amadurecendo ao longo dos anos, principalmente no final do século XX, pela instituição de novas resoluções. Segundo a análise de Pereira Júnior, uma prova da eficácia do PROCONV é que os veículos automotores fabricados a partir de 1993, ano em que começou a ser empregado em grande escala no Brasil o sistema de injeção eletrônica de combustíveis, verificou-se que eles emitem menos de 1/10 de poluentes dos seus similares fabricados na década de 80. Ainda falando sobre a forma das fontes, temos a classificação de fontes pontuais, também conhecido como fixas. E a Resolução CONAMA 2006 estabelece que fontes fixas é qualquer instalação, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva. Nesse caso, nós temos aqui o gerador de energia elétrica movido a combustível diesel, do lado esquerdo aqui, esse equipamento verde. Nós temos também uma motobomba, que é um equipamento que utiliza o combustível diesel. Nós temos ainda uma caldeira, ou um gerador de vapor, que utiliza o combustível GLP, utilizado na indústria para a cocção de alimentos. E temos a chaminé, onde, nas indústrias, onde elas liberam
substâncias tóxicas para a atmosfera. Quanto à natureza da fonte geradora, elas são geradas por processos naturais, mas também pelas atividades humanas. E por isso, de acordo com a sua fonte, podem ser organizadas em naturais e antropogênicas, igualmente conhecidas como artificiais. As fontes naturais causam impactos que, de alguma forma, são compensados por ação do equilíbrio ecológico, mas as de fontes antrópicas causam desbalanceamento do sistema. Ainda com relação às fontes naturais, artificiais, elas são diretas ou indiretas. As diretas são provocadas diretamente por um poluente atmosférico, ou seja, uma substância gasosa que provoca alteração direta na qualidade do ar. Na imagem aqui ao lado, nós temos uma fábrica emitindo gases poluentes, uma área agricultável à sua frente emitindo amônia e um veículo emitindo gases poluentes. Esses gases poluentes já são poluentes da atmosfera, mas podem ainda sofrer reações químicas ou fotoquímicas, gerando novos poluentes atmosféricos, que por sua vez vão precipitar e contaminar os recursos naturais ou os ecossistemas. Agora eu vou falar para vocês sobre fontes artificiais indiretas. Ainda quanto à natureza das fontes de emissão, a ação humana pode gerar, de forma indireta, um poluente atmosférico. A partir de um impacto ambiental, reações químicas ou processos biológicos podem ocorrer, e esses resultam em outros gases poluentes. No caso aqui na imagem do lado esquerdo, nós temos um ambiente eutrofizado, um corpo hídrico eutrofizado, e ali você tem a liberação de gás metano. Já do lado esquerdo, do lado direito, nós temos aqui um impacto provocado por resíduos sólidos, lançados sem o devido cuidado ambiental, e neles são gerados gases poluentes, como, por exemplo, o gás sulfídrico. Agora, com relação aos poluentes, aos tipos de poluentes, eles são classificados em primários e secundários. Os primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes naturais ou antrópicas. Já os secundários são aqueles provenientes de reações químicas ou fotoquímicas que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários. Na imagem acima à esquerda, nós temos alguns exemplos: o ozônio, o óxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e partículas inaláveis. Na imagem do lado direito, nós temos aqui uma cidade com sua área industrial, os veículos e uma fonte natural, que seria o vulcão ali no último plano. Todos eles geram poluentes atmosféricos. Esses poluentes que são lançados por essas fontes são os poluentes primários. Depois, ao sofrerem reações, geram poluentes secundários. Agora, com relação aos efeitos. Os efeitos que esses poluentes podem provocar no ser humano são problemas associados ao trato respiratório e cardiovascular, problemas pulmonares e cardíacos, irritação nos olhos, nariz e garganta, câncer e danos ao sistema imunológico. Já o meio ambiente provoca um aumento da temperatura média do planeta devido à maior produção de gases de efeito estufa, intensificando o aquecimento global, chuva ácida, que modifica as condições naturais dos corpos hídricos, do lençol freático, do solo, afetando a vida aquática e terrestre, e ainda danos a estruturas e construções civis, como prédios e monumentos. Tratando agora da mitigação ou da atenuação dos efeitos da poluição atmosférica, nós podemos trazer os seguintes ações necessárias: um efetivo controle das emissões atmosféricas por meio da constante atualização de marcos legais, de legislação e adoção de medidas de controle ambiental, desenvolvimento de novas tecnologias viáveis e sua adoção no mercado com o objetivo de controlar
as emissões atmosféricas, a industrialização de centros urbanos ser conduzida com base nos planos diretores municipais, que, por sua vez, devem estar comprometidos com a economia de carbono, e os órgãos ambientais municipais terem melhor conhecimento de suas emissões, visando o planejamento das áreas verdes como medida compensatória. Por último, trago aqui para vocês o papel dos agentes envolvidos nesse processo de controle da emissão das poluições atmosféricas, que aí, no caso, seriam os governos, cidadãos e empresas. No caso dos governos, podem ser criadas legislações balizadoras quanto aos direitos e deveres dos cidadãos, empresas e entes públicos, definindo, por exemplo, as responsabilidades de cada um e os limites dessas responsabilidades de cada um, as penalidades, estabelecendo estratégias para a solução do problema e outras questões. Pode-se também, os governos, fomentar iniciativas do mercado verde e realizar, por exemplo, compras sustentáveis. Já os cidadãos podem optar por produtos com selo verde, por veículos que usem fontes de energia elétrica ou gás GNV, e ainda exercer o controle social. As empresas podem fazer a utilização correta dos equipamentos com o propósito de gerar menos emissões fugitivas e criar programas ou procedimentos de inspeção e manutenção dos seus veículos e dos equipamentos de emissões atmosféricas, como, por exemplo, chaminés. Por fim, durante essa apresentação, pode ser abordado um pouco sobre o que é poluição atmosférica, quais são as suas fontes e substâncias emitidas, de que forma contamina o meio ambiente, suas consequências para o homem e para a biota em geral, e como os diferentes segmentos da sociedade podem contribuir para a atenuação dos seus efeitos. Vale destacar que, dentro do contexto atual, esse assunto está em evidência na política econômica mundial, em que nações investem em pesquisa e inovação na busca por novas fontes de energia que sejam menos agressivas ao meio ambiente e que sejam economicamente viáveis, além de firmarem acordos internacionais objetivando a adoção pelas empresas de ações sustentáveis. Além desses, os consumidores têm papel fundamental na evolução do controle das emissões dos poluentes atmosféricos e pode exercê-lo no modo em que vai optar pela compra de um produto, verificando se este foi produzido de forma sustentável ou não, observando se esse produto possui selo verde emitido por alguma entidade regulatória, tais como as das imagens abaixo. Se você quiser mais informações, entre na página do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, onde você vai encontrar um maior detalhamento desses selos. E, por fim, quero agradecer, em nome da nossa equipe, que é composta pela engenheira química Viviane Montebello e pela professora da UESO, Maria Rita Guinanci Coelho, agradecer a coordenação de eventos e divulgação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, hoje representada pela professora doutora Aline Fonseca, por nos dar a oportunidade de estar aqui nesse evento.